Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 29 de março de 2023, dia de São Eustácio, São Secundo e São Jonas. Santo Eustácio, São Secundo e São Jonas. A igreja vivencia o tempo da quaresma. A Igreja Católica Apostólica Romana. Março é o terceiro mês do ano, com 31 dias, é o mês internacional da mulher, mês da escola, do outono, da água e da Constituição. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março, às 18 horas e 25 minutos. Olha, a fase da Lua é quarto crescente. Estão se passando 88 dias do ano, faltando 277 dias para terminar 2023. É a quinta semana da quaresma na Igreja Católica. É o dia do aniversário de Salvador e dia do aniversário de Curitiba, dia 29 de março. Indicadores econômicos: o salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,5%. A taxa Selic, então, confirmando 13,75% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Algumas cotações, vou passar para vocês, algumas cotações para que vocês que me seguem tenham orientação a respeito do mercado, né? Como é que está funcionando o mercado que está muito nebuloso ultimamente. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios no dia 27 de março. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.043. Arábica Bebida Rio, 928. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 623. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento dos negócios no dia 27 de março de 2023, o dólar fechou em baixa de 0,8%, cotado a R$ 5,20. A Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve alta de 0,8% a 99.670 pontos. Agora uma notícia que eu quero passar para vocês sobre preços, pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe, né, que eu faço pesquisa informal de preços. Eu compro produtos para o meu lar somente depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais baixo, eu compro e passo para vocês o local onde eu comprei. Olha, eu comprei amendoim salgado sem pele e amendoim salgado frito, 50 gramas. 50 centavos, olha aí que bom preço, hein? 50 gramas, 50 centavos. Milho de pipoca, 500 gramas, R$ 2,89. Torrone com castanha, a unidade, 49 centavos. Foi no Amigão, estabelecimentos que se localizam, deixa eu ver, Amigão tem em São Silvano, na Avenida Silvia Vidos, e também no centro da cidade. Amigão Embalagens. No centro é na Rua Alexandre Calmon. Comprei também pão francês dormido o quilo, R$ 7,98. E pão de forma Vai Bem, 450 gramas, R$ 3,99. No Oba Supermercados, também no centro de Colatina. Olha esta notícia aí que agita o mercado político. Bolsonaro de volta ao Brasil. Olha, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve voltar ao Brasil nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023.
Ele passou alguns meses nos Estados Unidos, logo após a entrega de comando do governo federal em 1º de janeiro de 2023, né? Foi um momento muito difícil, muitos brasileiros não concordavam com o último pleito presidencial, né? E foi um momento em que o presidente tirou para ter até mesmo uma reflexão maior na sua vida. A princípio, se não houver nenhuma mudança, a chegada de Jair Bolsonaro está agendada para 7h10 no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Problema renal com o governador de São Paulo, hein? Tarcísio de Freitas tem retirada de pedra do rim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, interrompeu no dia 27 os compromissos da missão internacional em Londres, na Inglaterra, devido a uma crise renal. Ele foi atendido e passou a noite no hospital. No dia seguinte, passou por procedimento para retirada de um cálculo renal. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, representa o governador nos encontros programados para Londres, na Inglaterra, né? E Madrid, na Espanha, até esta quarta-feira, dia 29 de março. Olha, para vocês que estão sempre acompanhando os meus endereços eletrônicos, eu quero atualizar a notícia do médico que foi assassinado no Espírito Santo, né? Ele marcou um encontro com o suspeito, quer dizer, foi um programa amoroso, né? Então vamos a essa informação mais detalhada. Essa notícia repercutiu muito, ainda repercute no estado do Espírito Santo e fora dele também. O médico de 29 anos, encontrado morto a facada na região norte espírito-santense no domingo, 26 de março de 2023, dentro do seu apartamento, havia marcado um encontro com o suspeito através do aplicativo de relacionamento, segundo o endereço telemático R7. A polícia prendeu o suspeito de roubo e assassinato, que informou sobre como os dois se conheceram via internet, até acontecer o crime na madrugada de domingo. Olha, o tal aplicativo esse aplicativo de encontros seria o Tinder. O criminoso chegou a postar na web, na internet, imagem com um carro roubado, ostentando, né? Um Chevrolet Onix. O suspeito já tem, inclusive, histórico de envolvimento com drogas, estelionato, roubo e furto. O caso se deu no município de Montanha, no norte espírito-santense, e repercutiu e repercute ainda bastante, gente. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de encontros amorosos, né? Minha Nossa Senhora, coisa das modernidades que vivemos. Pesar, o governo de São Paulo se solidariza com vítimas de ataque à faca em escola. Olha só o que aconteceu lá no estado de São Paulo, né? Aconteceu também nos Estados Unidos, em Portugal. O governo do estado de São Paulo informou com pesar a morte de uma professora de 71 anos, vítima de um ataque à faca na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, capital. Ela havia sido encaminhada em estado grave para o hospital universitário da USP. Outras 4 vítimas receberam o atendimento e estão estáveis. Um aluno em estado de choque recebe atendimento e acompanhamento. Em viagem à Europa, o governador Tarcísio de Freitas se manifestou pelas redes sociais e lamentou o ocorrido. Disse ele: "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais das Clínicas Bandeirantes,
Universitário e São Luís. O governo de São Paulo lamenta profundamente o óbito da professora e se solidariza com as famílias dos professores e alunos vítimas do ataque. A polícia militar foi acionada e a civil investiga os fatos. O jovem de 13 anos de idade que perpetrou o ato foi apreendido, conforme manda a lei, né? Se fala nem preso, fala apreendido. Calor, olha, a estação do outono brasileiro começou, mas o calor ainda prevalece em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Um supermercado do bairro São Silvano, por exemplo, além do ar-condicionado convencional, ele tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. Olha, tem que procurar de todos os meios refrescar o ambiente, né? Vamos falar da violência também? No nordeste do país, 50% de futuras hospedagens são canceladas no Rio Grande do Norte por causa da violência. A situação de violência ainda repercute e preocupa no estado do Rio Grande do Norte, neste início de 2023. Criminosos vêm atacando prédios públicos e veículos e assustando a população. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, em pronunciamento no dia 20 de março no Senado, falou sobre a crise de segurança no estado nordestino. Marinho observou que desde 14 de março, cidades estão sofrendo com ataques comandados por facções criminosas. Para o senador, a inércia do governo estadual contribuiu para a situação chegar a esse ponto, com os comércios fechados e os marginais impondo o toque de recolher para a população. Em sua análise, a violência atinge principalmente os mais humildes e os mais fragilizados, prejudicando muito seriamente a indústria do turismo. Ele informou que já tem notícia de cancelamento de quase 50% de futuras hospedagens. Segundo o senador Marinho, seria possível evitar a onda de violência se o governo estadual tivesse investido os recursos do Fundo Nacional de Justiça para a recuperação do sistema prisional, o aparelhamento da polícia e sistemas de inteligência. A agência Senado publicou essa reportagem. Ditado popular. Você gosta de ditado popular? O hábito não faz o monge, mas avisa que ele é monge. Por isso que é importante você, né, ter uma identificação quando você é uma espécie de autoridade, principalmente, né, um profissional de uma área, um líder, tem que ter uma identificação. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna, de terça-feira, 28 de março de 2023, editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único no estado do Espírito Santo que circula de forma impressa, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Então eu dou muito apoio aos periódicos impressos. E é o único que circula, então, diariamente. Vamos ver o que saiu na capa? Médico morreu após marcar encontro por aplicativo, diz polícia. É o caso do jovem médico de Montanha, no extremo norte do Espírito Santo, né, que morreu em seu apartamento. Marcou um encontro com a vítima. Libertadores. Argentinos no caminho de Fly-Flu, hein? Festival de violão com atrações internacionais. Estratégias para comprar remédios mais baratos. Especialistas defendem redes sociais só a partir dos 13 anos. Quanto mais tarde a criança tiver acesso às telas, melhor será para o seu desenvolvimento, afirma terapeuta. Excesso de internet pode provocar alteração cerebral nos mais novos. Blitz da lei seca na saída de baladas. Blitz realizada em Vitória entre sábado e domingo. 101 pessoas, no caso são condutores, 101 condutores foram notificados, sendo que a maioria se negou a fazer o bafômetro, o teste do bafômetro. Até um motorista pelado foi flagrado durante a fiscalização.
Doutor João responde, é uma coluna. Com a natureza como santuário, o homem sempre teve ligado aos rituais. Pop.zap, Maíra Card faz declaração ao namorado Tiago Nigro, mais macho do que eu. 1.547 vagas para virar servidor no estado do Espírito Santo e ganhar até R$10.000. Há chances efetivas e temporárias para todos os níveis de escolaridade. Diversão e emoção em Parque da Páscoa. Parque da Páscoa, está chegando a Páscoa, né? Está perto. Tem aqui Rayane com o filho e o coelhinho na vila, na serra. Vamos aguardar a chegada da Páscoa, né? Ela vem aí. Na quarta-feira, 29 de março, quarta-feira, às 19 horas, missa na Catedral. Será presidida pelo padre Paulo Barbosa, às 19 horas, hein? Também às 19 horas haverá missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Dia 30 de março, quinta-feira, na Catedral de Colatina, missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, a primeira missa, hein, após a sua ordenação no último sábado. Será na Catedral, então, a missa com o padre David José Langa Lopes. Foi ordenado no último sábado, 25 de março de 2023, às 17 horas. Também na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, missa da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova. 31 de março, sexta-feira, o último dia do mês, 31 de março, na Catedral de Colatina, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 15 horas, celebração da Via Sacra na Catedral Colatinense. 19 horas, missa de encerramento da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Telefone para mais informações, 2102-5010 e 2102-5006. Agora, Paróquia Santa Clara, Paróquia dos Franciscanos, Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, telefones 99934-5155, 3722-6249, este é o fixo. Tem um outro fixo direto para falar com algum representante do Mosteiro das Irmãs Clarissas. 3721-0864. É bom dizer que no mosteiro tem missa diariamente às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, e no domingo às 8 horas. Temos aqui o telefone também da Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, o bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente do município. Telefone, atenção para você saber de missa na Igreja Matriz de São Silvano, 99507-2251. E atenção você que mora em Vila Velha, minha querida cidade de Vila Velha, minha segunda cidade. Tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo de Vila Velha, que fica na região central. Tem o WhatsApp, 99985-3558, e tem também o fixo, 3329-1266. Agora eu falo de chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, divulgou na segunda-feira, dia 27 de março, 72 vagas de emprego disponíveis nas empresas da região.
A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre as firmas interessadas nos profissionais e aqueles que estão à procura de trabalho. O telefone do Cine é 3721-7102, o DDD de Colatina é 27. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no de números. Agora vamos falar da Mega Sena. Mega Sena, você joga na Mega Sena? Mega Sena acumula e estima prêmio de 75 milhões. O concurso 2577 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 25 de março, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 12, 18, 22, 31, 44 e 50. O próximo concurso do teste 2578 ocorre nesta quarta-feira, 29 de março de 2023, com estimativa de prêmio de 75 milhões de reais, sendo que já há um acumulado superior a 63 milhões e 700 mil. A Quina teve 123 ganhadores na Mega Sena e cada um recebe mais de R$ 46.928. Os 9.182 apostadores que fizeram 4 dezenas vão receber R$ 898, quase R$ 900, né? R$ 898. A arrecadação somou R$ 100.114.578. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou no portal da Caixa Econômica, na internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas, a não ser em casos especiais, né? Pesquisa, olha essa pesquisa aqui, para mim não é novidade não, mas quem sabe se para você é novidade? É uma pesquisa aí que foi realizada. Esquerda política prejudica mais a saúde. Você sabia? Eu já sabia mais ou menos, não é? E agora vamos aqui a praticamente uma confirmação. Um estudo diz que ser da esquerda política é algo que leva mais à depressão. Essa doença dos últimos séculos, né? Acho que do século passado e deste século, que ela tem afetado mais as pessoas, depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health. SSM Mental Health. Health quer dizer saúde, né? Health, eu não sei a pronúncia correta, tem que falar com a língua entre os dentes, né? Health. Então, olha aí, os dados constam de matéria desta revista americana, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense, lá dos Estados Unidos, são os esquerdistas, sofrem mais o problema do que os conservadores, afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação oriunda dos Estados Unidos foi repercutida por Frederico Viotti no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Vale a pena você acessar lá e ver todo o material, né? Todo o comentário. Brasil perde para time africano. Olha, Brasil perde para time africano. Mas antes disso, eu estou vendo essa notícia sobre a esquerda doente, né? E realmente porque eu até cunhei aquele termo esquerdofrênico, né? Muitos da esquerda são doentes, não são todos, mas muitos. Vejam que uma moça aí que demonstra ser uma esquerdofrênica bem radical, ela vê fobia a trans o quê? Trans o quê? Fobia a trans o quê? Transsexual, né, no caso. Em ironia que um deputado fez lá na Câmara Federal usando uma peruca. Ela vê transfobia nisso.
Pelo amor de Deus, que cabecinha, né, de uma mulher dessa. E um outro aí, um organismo aí, não sei qual organismo, associação, não sei, querendo, aliás, processando um time de futebol por não usar a camisa 24. Pelo amor de Deus, hein? E pior que eles aceitam analisar, né? A justiça aceita analisar isso. Processando um time de futebol por não usar um número numa camisa. Meu Deus do céu, gente. Não dá para entender, não. Só pode ser doença mesmo. Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre Brasil perde para time africano. Sob o comando do novo técnico provisório, Ramon Menezes, a seleção brasileira perdeu de 2-1 para o Marrocos, em Tanger, no território marroquino. Foi uma partida amistosa realizada no sábado, dia 25. Boufal e Sabiri marcaram para o time africano, enquanto o Casemiro fez o tento da seleção brasileira. Foi o primeiro jogo após o fiasco na Copa do Mundo do Catar. Pois é, derrota para o Marrocos. Catequese agora sobre Deus que se humanou para nos salvar. Essa catequese, eu fiz um resumo aqui, é do professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Houve um dia, diz o professor, em que o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Isso está nos Evangelhos. E ele diz que é dia de graça, de bênção, de salvação. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse dia. Desde que houve o pecado de Adão e Eva, Deus prometeu que a salvação viria por uma mulher. Ela te esmagará a cabeça. E dela vem o Salvador. Na Anunciação cumpre-se assim essa verdade e promessa divina. Deus não nos abandonou ao poder da morte. Com o pecado entrou na nossa história uma vida sem Deus para sempre. No entanto, outra morte destruiu essa primeira morte, a morte de Cristo. Mas, para que a morte de Cristo destruísse a morte que entrou pelo pecado, foi preciso que Deus se fizesse homem, isto porque nenhum homem era capaz de oferecer à justiça divina um resgate infinito, pois o pecado fere a majestade infinita de Deus. Por isso o Verbo se fez homem. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A única coisa dos homens que ele não teve foi o pecado, segundo a carta aos Hebreus. É o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo até o ponto em que deu seu Filho único para que todo que nele crer tenha vida eterna. Bem-aventurado, feliz é aquele que crê no Filho de Deus. Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quando Maria recebe o Salvador no seu ventre, começa a nossa redenção. A criança passa 9 meses em seu ventre para nascer em 25 de dezembro e por isso, em 25 de março, comemora-se a Anunciação. É o maior acontecimento da história humana. Deus se faz homem. Diante desse mistério que não cabe na nossa cabeça, na nossa mente, pois é algo que transcende toda a nossa inteligência, vemos como Deus nos ama e como somos importantes para Ele. E esse menino nasceu para ser pregado um dia na cruz, a fim de que pelo seu sangue o ser humano fosse arrancado das mãos do demônio e trazido de volta para o reino de Deus. É o amor infinito de Deus. É o amor infinito de Deus. Esse amor por todos nós. Que devemos agradecer, não o ofendendo através do pecado. Não, não devemos fazer isso. Devemos também aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O que acontece conosco que não conseguimos evitar. É preciso oferecer isso a Deus, na paciência, para juntar o nosso sofrimento ao sofrimento redentor de Cristo. Uma bela catequese do professor.
E ele fez mais também uma outra catequese, já foi em outro dia, mas eu achei interessante, foi no programa Pergunte e Responderemos. Presença substancial de Cristo. Após a comunhão, em 10 a 15 minutos, Cristo não estará mais presente substancialmente na alma dos fiéis, mas continua presente pela ação do Espírito Santo. Então, se o fiel quiser, ele pode ficar na capela do sacrário rezando normalmente. Após os 10, 15 minutos, não tem problema. Freis, sobre freis, tem frei que é padre, tem frei que não é padre. Os que pertencem a uma congregação de monges, como franciscanos, dominicanos, agostinianos, por exemplo, são chamados de freis. Alguns são ordenados, portanto são padres, outros não. Todos os franciscanos são freis, mas nem todos são padres. Olha que informação, né, importante. Ele falou sobre a alma também. A inseminação artificial não é aprovada pela Igreja Católica, mas Deus cria uma alma sempre que houver uma fecundação. Se a criança for gerada, Deus põe uma alma nela. Mesmo em casos de estupro, casal solteiro ou casado, inseminação artificial, não existe pessoa sem alma. A lei de Deus é esta. Ele nos deu a responsabilidade de gerar filhos por confiar no ser humano. Então, mesmo que seja por algo que a igreja não aprova, Deus coloca a alma após a fecundação. Revelação. A teologia, diz o professor Felipe Aquino, é revelação, não é ciência. Ninguém pode contrariar a revelação de Deus. Se uma ciência, como a parapsicologia, respeita a revelação divina, ela é bem-vinda. Caso contrário, né, é melhor não se intrometer nos assuntos da revelação divina, né? Primeiros pais. Não é dogma de fé que Adão e Eva foram resgatados da mansão dos mortos para o céu na ressurreição de Jesus Cristo. É uma tradição da igreja, mas não se pode afirmar isso com certeza absoluta. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina está divulgando a programação da Semana Santa. Não é? A programação consta de catequese, missas, tem outros eventos também que começam no dia 1º de abril, às 19 horas, quando haverá celebração eucarística com bênção de ramos, hein? Olha aí, 1º de abril, que será um domingo de ramos. Então a programação começa e vai ser finalizada. Deixa eu ver o dia aqui da finalização. Será no dia 9, né? 9 é o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor. Então, do dia 1º ao dia 9. Participe, você que é católico. Não deixe de participar. Somos um em Deus. A salvação, gente, vem pela graça. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres. Somos todos iguais, somos cristãos, somos um em Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que compreender. Gálatas capítulo 3, versículos de 26 a 28. E eu quero falar mais ainda. Salve-se enquanto é tempo. A salvação, como eu já disse, vem pela graça, pela fé em Cristo. Houve 2000 anos entre Adão e Moisés, sem lei. Em seguida, 2000 anos de Moisés a Jesus Cristo, com lei. De Cristo até nós, vivemos pela fé, pelo Espírito Santo, pela lei do amor. Durante 2000 anos, o ser humano não conseguiu se salvar pela lei. Ela se tornou maldição.
que caiu sobre Jesus crucificado, e todos os nossos pecados foram levados por ele. E ele só nos salvou porque tinha uma coisa que ninguém tem na humanidade. Ele era sem pecado. Então ele só nos salvou porque não possuía nenhum pecado. Jesus. A lei, gente, é para julgar, e julgamento é para condenar. Jesus Cristo, no entanto, veio salvar e não julgar o mundo. É uma reflexão importante sobre uma carta de São Paulo, apóstolo, aos Gálatas. E eu quero seguir ainda nesse pensamento. Deus nos fala de muitas maneiras. Na carta aos Hebreus, vemos que Deus falou à humanidade por diversas formas, em sonhos, em visões, pessoalmente, aparecendo em teofania. Deus pode aparecer pessoalmente em teofania. Pelos anjos, Deus também fala, pela natureza. Moisés subiu ao monte e Deus lhe falou. Deus falou com Jonas dentro de um peixe. Deus falou aos profetas, enviando-os aos reis para adverti-los quando faziam coisa errada. Agora, Deus fala pela Bíblia o que ele quis revelar na história pelos profetas, pelo povo escolhido, os hebreus, e na encarnação de seu filho Jesus. Então, vamos pensar muito nisso, não é? E agora eu tenho aqui, depois desta reflexão sobre formas de Deus se comunicar conosco, eu tenho alguns significados e palavras que a gente ouve e às vezes não sabe o que significa. Querigma é do grego, significa proclamação, anúncio. Parousia significa segunda vinda de Jesus. Dela nos fala o apóstolo São Paulo. Jesus é a propiciação, que significa misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Kyrie eleison. Vocês já ouviram esse cântico? Kyrie eleison. Kyrie significa Senhor, eleison, perdão. Então, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Ególatra, sabe o que significa? É autossuficiente, desequilibrado. Pessoa que se acha o maioral, é um ególatra. E há pecados na nossa vida com atenuantes, que diminuem a sua gravidade, essas atenuantes. E tem também as agravantes, que aumentam a sua gravidade. Infância. Olha, eu vou falar sobre a infância, algo que Jesus disse sobre a infância. Quem leva uma criança ao mau caminho, disse Jesus, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar-se no mar. Olha, você que leva uma criança para o mau caminho, essa é a palavra dura de Jesus, hein? Pense bem no que você está fazendo com uma inocente criança. Pense bem. Vamos a mais uma reflexão, sempre aqui, passando essas mensagens para que você viva melhor, reflita com a sua vida, né? Com aquilo que está acontecendo atualmente na sua casa. É importante fazer isso. Vamos lá. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários.
interesses próprios. Pena que existe essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo a chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz.
quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 7, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. Dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial, ou o volante de um ônibus, ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Este dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo.
Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa: vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.